Começa a partir... Ligadinho na programação da Rede Boa Nova de Rádio, para você que nos acompanha pela TV Mundo Maior, para você que nos acompanha pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, estamos aqui ao vivo. Hoje é segunda-feira, dia 19 de março de 2018, 17 horas, eu, Guilmar Santana, ao lado de César Carvalho e de Marcos Cassela. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Guilmar. É com alegria que nós estamos sempre aqui às segundas-feiras para poder estar interagindo com os nossos internautas, ouvintes e telespectadores, e também a nossa gratidão à equipe técnica para que nós possamos estar aqui juntos. Boa tarde, Guilmar. Boa tarde, caro ouvinte, caro internauta, toda a equipe técnica. Boa tarde, César. Mais uma vez aqui para falar de Jesus, de vida, falar do Espiritismo. E você pode participar do programa Pronto Atendimento, já sabe, estão aí à sua disposição alguns canais de comunicação, como o telefone, o 0800 979 5011. Se você ligar do celular, você liga para o 24 57 50 11. A Marta Lute está lá prontamente para atendê-lo, tá bom? Também você pode participar pelo WhatsApp, 0 operadora 11 9 85759580 e, como já dissemos, pelo Facebook estamos ao vivo, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Vamos começar o programa Pronto Atendimento desta segunda-feira. Nós temos por hábito trazer algumas questões remanescentes aí da semana passada, né? Vou trazer aqui então, vamos ver se tem algum ouvinte na linha, se tiver, a gente cede o espaço, claro, né? Por enquanto ainda não. Então vamos lá. A pergunta foi feita pela Marcela. Marcela, que mora no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. Ela disse o seguinte: gostaria de saber se há alguma forma de sabermos ou termos uma ideia da nossa missão nesta encarnação. Alguma ideia do que nos comprometemos no plano espiritual antes de reencarnar. Ela diz ainda: adoro vocês, beijos no coração de cada um. A Marcela, do bairro da Penha, zona leste de São Paulo. César. Muito bem, amiga Marcela, eu vou começar a fala contrariando você. Nós não estamos encarnados em missão. Nós estamos encarnados prioritariamente para evoluirmos. Só que nessa nossa fase de evolução, em que o planeta Terra está aí que nós estamos, que é de provas e expiações, nós também temos nesse nosso processo encarnatório a necessidade de reeducação comportamental com base nos nossos atos e atitudes das reencarnações pregressas. Então, a nossa reencarnação prioritariamente é para evoluir, mas regido pela lei de causa e efeito, que ao planejarmos as nossas reencarnações, vai buscar nas vivências pregressas os comportamentos, aí definir o que é mais premente que nós estejamos trazendo para esta encarnação. Relembrando que os Espíritos sempre nos dizem o seguinte, passado no presente, o presente no futuro. Então nós reencarnamos com um planejamento bastante detalhado, equacionado pelos Espíritos responsáveis e também pela participação daquele Espírito que hoje é o nosso mentor espiritual, daquilo que nós temos capacidade de estar vivenciando, mas também aquilo que é necessário para esse nosso momento de evolução. É quando entra então a chamada provas e expiações, para que através da vivência da prova e expiação nós possamos estar nos reeducando dos comportamentos equivocados do passado, reajustando-nos com o meio em que nós vivemos, reajustando-nos com espíritos com quem nós possivelmente tivemos um comportamento equivocado, mas principalmente reajustando-nos conosco mesmo. Você fala de se nós poderíamos ter alguma ideia do que nós precisamos vivenciar aqui. Basta nós nos vermos, basta nós pararmos e meditarmos só nós mesmos, meus hábitos, meus comportamentos, minhas atitudes, que eu vou identificar claramente ali o que é que eu estou precisando reeducar em mim. E o que nós trazemos para essa reencarnação, o que nós mais precisamos reeducar em nós, é a questão do processo do egoísmo em nós. Egoísmo em nós ainda mostra ainda um lado profundamente latente da presença do mal em certo grau em nós. Então, dentro dessa ideia, dessa análise que nós fazemos, amiga Marcela, nós podemos claramente definir, né, o que é que nós estamos aqui nessa reencarnação
precisando nos reajustar. Mas, buscando em Jesus aquilo que ele mais solicitou de nós, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, então que o nosso foco principal nessa encarnação seja fazer o nosso próximo só o que nós queremos para nós, não é, Marcos? Sugestão, como nós sabemos, né, não temos ali a ficha completa, né, bem clarinha do que nós temos que fazer, como o César comentou, fazer todo o bem que pudermos, não fazer mal a pessoa alguma. Na família, tem um problema de relacionamento, alguém não gosta de mim, vou lá e faço todo o bem que eu posso. Podemos até perguntar, puxa, mas ele então também, na reencarnação dele, está previsto que ele tem que melhorar. É um problema dele. O meu dever é melhorar a mim. Se os outros não quiserem melhorar a si mesmos, é opção deles, mas o meu dever é melhorar a mim. Portanto, pedir perdão, perdoar. Ah, mas me agrediu demais. Não tem problema. Perdoe, siga em frente, não deixe de fazer o bem. Jamais se omita de uma situação onde você possa ser útil, onde você possa fazer o bem. Trabalhe sempre para o bem. Não queira nada que é dos outros. Trabalhe para si. Bata palmas quando os outros conseguirem progredir, quando os outros forem à frente. Vibre sempre positivamente por aqueles que estão melhores, que aqueles que estão seguindo à frente. Sempre trabalhe para o bem. E cuidado com o julgamento, cuidado com o sentenciamento. Às vezes nós olhamos situações e já de cara saímos julgando, saímos sentenciando. Não, olhemos e pensemos, bom, isso não é aplicável na minha vida, mas eu vou pensar positivamente para que essas pessoas também um dia despertem. Vou fazer a minha parte. E dessa forma estarei fazendo todo o bem possível que eu consigo fazer. Sendo assim, tranquilamente eu vou acabar atingindo atividades que eu tenho que fazer. Leia o Evangelho de Jesus, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. É um capítulo que ali nos ensina, nos explica tudo o que devemos fazer. Dá bastante trabalho, mas vale muito a pena. Aliás, o Evangelho é o nosso melhor guia comportamental, né? Nele ali está tudo o que nós precisamos. Por isso que nós precisamos diariamente debruçar sobre o Evangelho e ali buscar as lições que nós necessitamos. Como o Marcos disse, né, quando ele fala sobre o homem de bem, lá está classificado. Quem é o homem de bem? Aquele que todos os dias pratica a lei de amor e de caridade com seus melhores esforços, né? E como Kardec disse, deixou bem claro para nós, é o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço de hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Tem mais participações aqui no pronto atendimento desta segunda-feira pelo WhatsApp 985759580. Quem está conosco aqui é o Draumiro de Pirituba. Ele diz o seguinte: uma boa tarde a toda essa turma paciente que tanto nos ouve. Nós aqui agradecemos a sua participação e confiança, viu? Prazer. Ele diz: as religiões protestantes e outras profetizam sobre a volta breve de Jesus à Terra e dizem: serão arrebatados todos os cristãos e os ímpios ficarão nas ruínas do sofrimento da terra em direção do inferno. Pergunto: e aquele amor sem fronteiras que tanto Jesus em sua passagem aqui na Terra propagou, como interpretarmos? Obrigada pela paciência aí de todos vocês, é o Draumiro de Pirituba. Amigo Draumiro, primeiro que Jesus nunca foi. Ele está sempre presente a nós como governador da Terra. Como esses nossos irmãos falam assim, talvez falando numa volta de Jesus ao corpo físico, difícil equacionar essa questão. Mas, em realidade, infelizmente, ao longo do tempo e das traduções bíblicas, foram sendo alterados textos bíblicos. Olha, existe um estudo de um frade francês e de um americano que localizaram mais de 4.000 adulterações da Bíblia. Então nós imaginemos aí o quanto foi introduzido de coisas equivocadas que nunca existiram lá e que foram colocadas para poder manipular os indivíduos. Quando fala da questão do inferno, que só os cristãos é que serão arrebatados, mas o homem de bem que não é cristão, o muçulmano que não é cristão, mas é um homem de bem, o budista que não é homem de bem, que é um homem de bem, mas não é cristão, o hinduísta, o confucionista, todos eles... O próprio ateu, né, que é um homem de bem. O próprio ateu que é um homem de bem, todos eles são nossos irmãos perante a paternidade divina. Portanto, irá herdar a terra
numa condição de planeta de regeneração, onde irá predominar só o sentimento do bem no coração dos homens, aqueles que verdadeiramente forem homens de bem, sem nenhum tipo de nomenclatura. Aliás, quando Kardec perguntou aos espíritos se o espiritismo é a religião do futuro, Kardec foi bem claro, não. Os espíritos foram bem claros para Kardec, não. Mas no espiritismo está o futuro das religiões. Por que no espiritismo? Porque o espiritismo preconiza a universalidade dos ensinos dos espíritos. O espiritismo preconiza que o que deve predominar em nós é a ação contínua daquilo que Jesus propôs, de amar o próximo como a nós mesmos. E quando Jesus falou isso, ele não estava preconizando que deveria ser cristão ou não cristão. Ele estava preconizando, e quando ele fala do homem de bem no Evangelho, ele está falando do homem de bem, não está falando do homem de bem que é cristão, está falando simplesmente da criação de bem. Com relação à questão de inferno ou não inferno, ficarão nas trevas ou não trevas, isso é muito mais criação nossa, de indivíduos que quer manipular outros indivíduos, do que aquilo que vem dos céus para a terra, não é, Marcos? E falando de Jesus, né, que é o nosso foco aqui, foco da questão do nosso irmão. Quando Jesus, na parábola dos talentos, né, ele nos fala sobre a multiplicação dos talentos, ou se eu opto em enterrar os meus talentos, que é quando ele diz, ao que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância, e ao que não tem, até o que parece que tem tirar-se-lhe-á, ele está dizendo o quê? Se eu tenho a boa vontade, se eu vou em frente, se eu persisto, se a cada revés da vida, se eu levanto, eu continuo seguindo em frente, ou seja, eu não desisto, eu continuo ali batalhando, eu estou trabalhando para o meu progresso, eu estou trabalhando para a minha inteligência, para o meu crescimento e para a minha expansão em termos de relação com os outros. Agora, se tudo que me chega de oportunidade, eu vou jogando fora, eu vou deixando de lado, eu vou ficando somente no egoísmo, somente olhando para mim, se formos imaginar, eu mesmo já estou me convidando para ficar, digamos assim, no inferno, para ficar sozinho com os meus pensamentos, sozinho com o meu orgulho, sozinho com o meu egoísmo. Sendo assim, eu mesmo estou me colocando para ficar fora da relação positiva com os demais. Então o inferno é o que eu crio para mim com as minhas ações negativas, as minhas ações egoísticas, as minhas ações orgulhosas. Ouvindo Jesus, falando do homem de bem, sempre que eu trabalho para o próximo, eu estou trabalhando para o amor, eu estou trabalhando para a expansão da minha vida em sociedade. Tem muita gente participando aqui pelo WhatsApp. Hoje a turma está um pouco enxuta, né? Então vamos tentar atender aqui prontamente essa turma que está chegando. Olha, a Renata do Cabuçu, ela diz o seguinte: oi, gente, sempre que posso estou com vocês. Ontem me aconteceu um negócio muito chato no ônibus quando eu estava voltando para casa. Uma senhora praticou um começo de racismo comigo. Fiquei triste, quase parti para a ignorância, mas graças a Deus acabei deixando para lá. Mas foi tenso. Ela insinuou que eu a empurrei quando íamos entrar no ônibus e por ser negra, ela falou, depois não quer que eu fale da cor e ainda quer exigir os seus direitos. Vê se pode isso, gente. É a Renata do Cabuçu trazendo aqui o ocorrido e pedindo uma palavra para vocês. Amiga Renata, esses dias são dias de muita tensão, são dias que têm trazido muitas conturbações. Esses assuntos, questão de racismo, questão de gênero e tantas outras coisas, está muito pontuada nas mídias e muito tem se falado. E o que nós estamos observando é que, infelizmente, as pessoas estão se exacerbando nos seus comportamentos, nas suas ideias. Então, o que nós deveremos fazer nesses dias? Há pouco o Marcos estava falando, qual é a nossa solicitação de Jesus para nós? Primeiro assim, Jesus disse, né, a quem muito foi dado, muito será pedido. Se eu já tenho um nível de consciência superior, naquele momento, sobre esse assunto do outro, então está pedindo a mim o quê? Paciência, compreensão, aceitação. Como é que será que foi o dia dessa pessoa? Como é que será que foi a vivência dela? Que circunstâncias foi o dia dela? Ou será como é que tem sido a vida dela para ela estar nesse estresse tão grande, nesse momento tão grande? Na dúvida de todas as coisas, aceitação, compreensão, solidariedade e seguimos em frente. Não valorizar essas atitudes. Porque quando a pessoa toma esse tipo de atitude, está dizendo de um estado de enfermidade de alma. E que nós devemos compreendê-la, aceitá-la e seguirmos em frente. Como você falou, foi tenso, às vezes é tenso. Nesse momento, nesse instante de tensão, buscar Jesus e perguntar o que ele faria nesse momento no meu lugar. E a partir daí seguir em frente.
E sempre olhar dessa forma, né? Quem nos ofende, quem me ofende, está doente. Porque eu normalmente, uma pessoa no gozo normal da sua razão, da sua ideia, não tem por que ofender a ninguém. Porque o meu objetivo é fazer o bem ao próximo e não ofender ao próximo. Então sempre que eu ofendo, eu estou doente. Se eu estou doente, eu estou precisando de ajuda. E se eu fui ofendido e no mesmo instante eu já começar a retribuir a ofensiva, o que eu estou fazendo? Estou baixando o nível, estou ficando doente também. Então você foi ofendida, muito bem, você não reagiu, você não entrou na faixa vibratória, conseguiu suportar a situação, conseguiu manter o seu nível, né, positivo, e ore por essa pessoa para que um dia ela se encontre. Evidentemente, situações de racismo, situações de preconceito, a lei está aqui para nos auxiliar, a lei está aqui para coibir práticas completamente fora de questão, né, práticas completamente irracionais, e em algumas situações devem ser evocadas, devem ser muito bem utilizadas. Mas procure pensar dessa forma, sempre que alguém ofende a gente, esse alguém está doente. Então, a nossa retribuição é o silêncio, a oração, e, dependendo da situação, usemos as formas legais para corrigir a situação. Quem está com a gente também pelo WhatsApp é a Isabel de Sorocaba. Ela diz: olá, pronto atendimento, uma dúvida. As pessoas que vivem na miséria, quando são estupradas, estão pagando erros do passado? Isabel de Sorocaba. Amiga Isabel, Jesus disse o seguinte: a cada um segundo as suas obras, e ninguém irá vivenciar aquilo que não lhe é necessário. Tendo como base essa fala de Jesus, e quando nós estudamos a chamada lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, concordamos plenamente com Jesus que ninguém vivencia algo que lhe não lhe é necessário. Então, quando a pessoa vivencia uma experiência dessa tão violenta, não é acaso que a tornou sujeito àquele processo. Em realidade, foi uma construção através do próprio comportamento da pessoa em outras vivências, ou quiçá nessa vivência encarnatória. Por isso que nós dizemos assim, que se não cai uma folha seca de uma árvore sem que o pai o saiba, então tudo que acontece com seus filhos, o pai também sabe. E em sabendo se as suas leis são justas, equânime, quer dizer que cada um de nós vivencia aquilo que nos é necessário. Vivenciamos aquilo que nós construímos em nós. É lógico que um indivíduo que se tornou instrumento da vivência do outro, aliás, André Luiz tem uma frase que diz assim: para corrigir o mal existe o mal, não se torne você instrumento do mal. Quando o indivíduo se propõe com seu comportamento equivocado, o indivíduo que pratica um ato desse é um indivíduo doente, é uma pessoa doente psiquiátrica. Isso não está querendo dizer que ninguém deve passar a mão na cabeça dele, não. Existe aí, como o Marcos falou agora instante, as leis, todos os instrumentos próprios para lidar com essa questão. Mas, dentro desse processo, sim, a vivência naquele momento daquela pessoa, por mais dolorosa e trágica que é, não é o caso. É o âmbito da necessidade que esta pessoa construiu para si em outras vivências passadas, como eu disse que está nessa vivência, não é, Marcão? Porém, o que devemos fazer? Abraçar este irmão, esta irmã que sofreu a violência, procurar ser útil o máximo possível, procurar estar sempre ali solícito, né? Mas compreender, se eu acredito em Deus, tudo tem uma razão. É claro que ninguém nasceu para passar por isso. Eu reencarnei para passar, né, por necessidades reparatórias, para eu aprender, passar por situações difíceis. Mas quando vem uma situação agressiva desse naipe, esta pessoa que me agrediu nesse nível, ela está se comprometendo violentamente para frente. E daqui lá para frente, nesta vida ou em outra, vai enfrentar situação similar ou mais dura, inclusive. O que fazemos? Amemos. É difícil falar isso, mas busquemos perdoar. Temos que trabalhar o perdão nessas dores dilacerantes que nós sofremos, para, através do perdão, nós nos libertarmos, compreendermos que aquilo, infelizmente, aconteceu, ok, mas foi um passo para eu evoluir, foi um passo para eu valorizar mais a vida que eu tenho, valorizar mais quem está à minha volta, valorizar mais tudo que eu consegui. Não esmorecer, perdoar e seguir em frente. Tem um livro, André Luiz, para que nós possamos entender e compreender a inserção da lei de causa e efeito em nós, que se chama Ação e Reação. Ali mostra claramente, através de vários casos, né, como esses fatos se dão, para que nós possamos estar entendendo e compreendendo esses mecanismos dos reajustes nós para conosco mesmos.
Olha, o pronto atendimento desta segunda-feira já chegou no momento do intervalo, mas você... Está muito rápido. Está rapidinho, mas você pode participar conosco, faça como a Marcelo, o Draumiro, a Renata, a Isabel, essa turma toda que está aqui pelo Face e pelo WhatsApp. Mande sua mensagem, que os rapazes estão aqui para atendê-los prontamente. Vamos fazer o intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão, depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$ 9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. O programa Pronto Atendimento desta segunda-feira está de volta, hoje dia 19 de março de 2018. Gratidão a você que está aí ligadinho na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que tem por missão levar a mensagem doutrinária do Cristo ao número cada vez maior de pessoas, contribuindo aí para o progresso de cada um. E você, que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda a levar à frente esta missão. Então, obrigada a você que está aí nos ajudando mensalmente. Obrigada a você que nos ajuda de uma forma mais esporádica. Gratidão a você que compartilha um programa da grade, da TV ou da rádio com um amigo. Este amigo conhece esse trabalho que é desenvolvido pela FEAL e passa a fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, compartilhando toda a programação. Então, muito obrigada a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Se você ainda não é sócio, quer conhecer um pouco mais sobre este trabalho que é desenvolvido, o telefone do clube é o 0800 12 18 38, 0800 12 18 38.
E uma das formas que nós aqui temos de demonstrar a nossa gratidão ao sócio também é realizando os nossos encontros. Dia 21 de abril está chegando, vamos realizar o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. E nesta oportunidade estaremos falando sobre a nossa reconexão com Cristo. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso, não deixe para a última hora não, tá? Liga lá no 24567109 ou no 24583214. Você também pode adquirir o seu ingresso pelo site mundomaior.com.br. E dia 21 agora, daqui a pouquinho, né? Quarta-feira agora, estaremos a exatos 30 dias do nosso encontro. E estaremos fazendo aí um esquenta para o nosso encontro. Vamos ter uma programação especial das 8 da manhã até 1 da tarde. Fique ligadinho na nossa programação para participar, interagir conosco. Vamos fazer um especial Encontro Amigos da Boa Nova nesta quarta-feira, para já nos adaptarmos e trazermos aí muitas participações para o nosso encontro do 21 de abril, tá bom? Mais gente participando aqui conosco? Vamos aqui trazer as participações pelo WhatsApp. Vamos lá. Aqui quem é? A Isabel já foi, agora é a próxima aqui. Boa tarde, já chegou algum momento, depois de todos os estudos, você duvidar da reencarnação? Quem pergunta é a Érica de Pilões, lá na Bahia, dizendo que depois de tanto tempo de estudo, se já duvidou da reencarnação. Amiga Érica, eu estou falando de mim nesse momento, né? Quando eu tive os primeiros contatos com a doutrina espírita, eu li o primeiro livro espírita, e o primeiro livro que caiu na minha mão de espiritismo para me ler foi Sexo e Destino, da André Luiz. Eu não tinha dúvida de nada. Eu estava lendo e parece que eu estava revendo conceitos, revendo ideias e tudo mais. Não, eu nunca tive nenhuma dúvida sobre o processo encarnatório. E com o conhecimento espírita, quando você debruça sobre a vivência da humanidade, a vivência dos indivíduos, de tudo que nós vemos, não tem como duvidar do processo da reencarnação. Por exemplo, agora há pouco nós estávamos tendo publicidade das casas André Luiz mostrando as crianças externas. Tem lógica, uma única vida, um ser nascer com todas aquelas limitações, viver todo aquele processo de limitações? Por que isso aí? Qual a lógica disso aí? Se nós formos raciocinar que não existe o processo encarnatório, nós vamos estar falando assim, Deus está brincando com todo mundo dentro desse processo. Não, a reencarnação é algo que não surgiu com a doutrina espírita. Quando nós estudamos a humanidade historicamente, você vê lá, né, desde os primórdios, já a ideia do processo reencarnatório se pontuando dentro dos diversos povos de forma diferente, mas sempre tendo a ideia das diversas vivências que nós temos. Não, reencarnação é uma realidade em nós. Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Mais participações agora do Paulo, do bairro da Penha. Ele diz o seguinte: minha esposa tem dito que ela tem tido a sensação de que já viveu momentos pelos quais está passando, como se ela já tivesse assistido um capítulo de uma novela, um diálogo com a filha, a situação do dia a dia. O que é isso? Quem pergunta é o Paulo, do bairro da Penha. O pessoal comumente chama isso de déjà vu, ou déjà vu, né? Tem aliás um filme, né, com Denzel Washington a respeito dessa questão. Na realidade, essa vivência que a sua esposa fala que às vezes já parece que está revivenciando com a filha, pode ser naturalmente que ela teve antes aquilo que nós chamamos de um processo de premonição, que pode ser que ela, desdobrada do corpo físico, já tivesse essa vivência junto com a filha, né? E está vivenciando de fato ali a situação, as duas ali dialogando e tudo mais. Isso não é tão incomum, não. Isso acontece bastante vezes, né? Então, às vezes, naturalmente vivenciando ali no estado de consciência um diálogo que já teve no mundo espiritual. Ou alguma coisa que a sua mulher talvez sentisse necessidade de conversar com ela e que, desdobrada do corpo no mundo espiritual, já estivesse conversando com a filha ou já estivesse conversando com os espíritos amigos, até buscando orientação para estar tendo aquela conversa. Então, existem vários fatores que podem determinar a lembrança de algumas coisas, não é, Marcos? Um outro fator também que pode ser, lembremos, eu reencarno, cada um de nós reencarna inúmeras vezes, centenas, milhares de vezes.
eu não reencarno aleatoriamente, eu sempre reencarno dentro do contexto familiar, do contexto de amigos que eu necessito reencarnar. Então, por algumas ou por várias reencarnações, eu continuo com os mesmos familiares continuam comigo, ou seja, eu continuo no mesmo grupo de pessoas, né, no mesmo grupo de espíritos por várias vidas. E a tendência, naturalmente, é que muitas situações se repitam. É claro, outras épocas, outros nomes, outras roupas, né, outras vestes, outros lares, mas os mesmos espíritos juntos. Como o cérebro nosso, ele procura sempre dar uma lógica naquilo que ele está cerebrando, que ele está sentindo, eu posso ter lembranças de vidas passadas que eu estou revivendo hoje com os mesmos espíritos, porém com outros nomes, só que eu coloco na situação atual. Então eu posso estar passando por situações similares que eu já passei, estou revivendo, e eu coloco como se fosse nos dias de hoje. Amanhã, quer ver que vai acontecer isso aqui? Ou seja, eu tenho o déjà vu, mas é um déjà vu porque eu já vivi experiências parecidas com os mesmos espíritos. Pode ser isso também. Trazer participações pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Temos aqui a participação da Vânia Maia, que é de São Paulo, e da Maria Perpétua Giarola. As duas querem tirar dúvidas sobre a mesma questão. A Maria Perpétua é de São Sebastião. São Sebastião, é isso? São João del Rei, e a outra ouvinte, a Vânia, de São Paulo. Elas querem saber um pouco sobre cremação. Olha, a cremação, ela é extremamente antiga no seio da humanidade. Por exemplo, a cremação é a coisa mais natural na Índia, né? Então é interessante que na beira do rio Ganges tem aquelas pilhas enormes de lenha, né? E que quando o familiar desencarna, o pessoal vai para lá, tem aquela pira lá, é feito a queima do corpo. É um processo natural na Índia. E isso se disseminou por o mundo, e está se disseminando. A cremação, na nossa opinião, como espírita, é a coisa mais lógica, mais limpa e mais sadia de você fazer. Ecologicamente falando, é correto, né? Por quê? Porque, primeiro, para que manter um túmulo? Para que manter um túmulo? Ter trabalho com esse túmulo? E tem hábitos comportamentais, por exemplo, desencarnou familiar, o corpo foi enterrado. Tem pessoas que têm o hábito sistemático de ir lá no cemitério, sempre visitar, conversar com aquele indivíduo e tal, como se ele estivesse ali ainda. E na realidade, aquele espírito deve estar em outro momento, em outro instante, em outras paragens, e às vezes ele é obrigado a voltar para o lado daquele túmulo porque está sendo atraído pelas vibrações dos familiares. Desnecessário. A cremação passa a ser a coisa mais lógica a nós estarmos aderindo e fazendo. Está crescendo de volume cada vez mais, né? A semana passada mesmo eu estive numa cerimônia de cremação que é muito bonita e tinha várias programadas. E existe, para nosso sossego espiritual, né? Por sugestão de Emmanuel, através do Chico, né? O Frei Desnobre, que era espírita, que foi deputado federal várias gestões, ele conseguiu introduzir na Constituição brasileira que a cremação do corpo só se dê 72 horas após o desencarne, que é o tempo hábil que o Emmanuel fala para desligar os espíritos dos corpos. Então, amigas, né? Vocês estão pensando sobre? Adere, porque é limpo, é tranquilo, uma cerimônia bonita, uma única vez. E aí nós vamos estar desmistificando essa questão da morte, essa questão de estar em cemitério, enfim. A doutrina espírita apoia integralmente. Eu vou pedir licença para você, Marcos, para você, César, que tem ouvinte na linha. Opa. Vamos trazê-la aqui. A participação é o Jackson, de Rio Preto. Jackson, seja bem-vindo. Jackson? Estamos aqui ao vivo no pronto atendimento desta segunda-feira, dia 19 de março. Jackson, se estiver nos ouvindo, estamos aqui para atendê-lo. Eu estou ouvindo muito baixinho, mas eu vou fazer a pergunta assim mesmo. Por gentileza, nós vamos falar mais alto para você poder nos ouvir, tá bom? Tá bom. É que eu queria uma explicação. Eu sinto assim como se tivesse bichinhos, formiguinhas,
andando na minha cabeça, no meu rosto, entrando no ouvido, no nariz. Eu queria saber como é que é isso e como é que faz para acabar com isso. Bom, Jackson, a primeira resposta que nós temos que buscar... Posso ouvir lá na TV? Pode ouvir lá na TV. O César e o Marcos vão responder para você. Muito obrigada, viu, pela sua confiança em nós. Ele foi lá para ouvir. Isso, TV, né? É isso aí. Bom, Jacques, é assim, antes de mais nada, são sensações, buscar médico. Pode ser algum fator neurológico que você esteja tendo, que possa estar determinando essas impressões. A partir daí, buscou o médico para buscar respostas. A partir do momento que se tem a resposta que pode ser algo orgânico, então vai ter, lógico, as terapias todas orgânicas, né, para poder estar lidando com isso. Por outro lado, se não tiver nenhuma resposta orgânica que o médico possa estar dando a respeito disso aí, pode ser talvez um processo momentâneo psíquico de você mesmo para consigo mesmo, que momentaneamente, por algum fator, você esteja tendo essa sensação ou percepção. Dentro desses fatos, se você não tiver nenhuma resposta orgânica lógica para esse processo, dê uma chegada a uma casa espírita, busque conversar com um orientador espiritual, porque às vezes, nós podemos estar numa dicotomia vibratória por nossos estados psíquicos e emocionais e, eventualmente, nós podemos produzir em nós mesmos sensações essas que primeiro acontecem no nosso corpo perispiritual para depois acontecer no corpo físico. E, às vezes, nós estamos colocando tudo, você viu, na condicional, né? E, às vezes, também, pode ser que em determinado momento nosso, de um estado de estresse emocional, em que eu me descompenso emocionalmente, e, portanto, eu tenho uma queda de padrão vibratório meu, né, que é o meu sistema de autodefesa, eu possa criar conexões espirituais com ambiências espirituais complexas, ou talvez relações espirituais com espíritos que eu dei espaço que queira de alguma forma estar me perturbando de algum momento. Então, nós colocamos esses dois parâmetros para você poder estar buscando solução para essa questão sua. Sem complementos, perfeitamente. Médico, né, analisar todas as situações e uma conversinha no centro espírita, claro. Um exame, um diálogo com o orientador do centro espírita, falar o que tem passado, né, para fazer uma análise tanto do lado físico quanto do lado espiritual. E um terapeuta, um psicólogo também, para ver o lado psicológico como está. Mais participações pelo WhatsApp. Agora é o Wagner, lá do Mato Grosso do Sul, falando o seguinte: os excessos nas redes sociais em que a cultura do ódio está tão evidente, é o mal que tem tido mais possibilidade de influência ou é o mal latente no ser imperfeito que somos se evidenciando? É o Wagner do Mato Grosso do Sul. É o mal que está em nós, que usa a mídia, usa a internet, usa o celular, usa a tecnologia para poder se manifestar. É o mal em nós. Né? Infelizmente está lá no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta aos espíritos: por que aparentemente o mal predomina? O espírito da verdade responde: tu bem o diz, aparentemente predomina. Porque quando o bem quiser, o bem irá predominar sempre sobre o mal. O que o espírito disse é o seguinte: é que o bem é tímido na sua manifestação, porque quando o bem quiser, ele irá suplantar o mal. Então, amigo Wagner, infelizmente ainda é o mal que está em nós que se manifesta. Eu estava escutando uma matéria sobre essas questões de notícias fakes, né? Uhum. E olha que coisa absurda. 70% das notícias fakes tem mais credibilidade do que as notícias verdadeiras. Porque as notícias fakes estão apontando o mal que existe em nós. Está sendo discriminatória, está sendo maliciosa, enfim, nós estamos julgando os outros indivíduos. O que isso quer dizer para nós, amigo Wagner? Que isso está em nós, Como é que eu reverto esse quadro? Mudando atitude e comportamento. Quando chega uma notícia através do meu WhatsApp ou do meu e-mail dessa maneira, sabe o que eu faço com ela? Eu deleto. Eu absolutamente deleto, porque que nós temos que lembrar o que Jesus disse: o mal não merece comentário em tempo algum. Quando eu comento o mal e eu reproduzo o mal, eu estou propagando o mal. Como é que eu vou parar o mal? Eu vou parar o mal que existe em mim
parar o mal que existe em mim, dentro do processo da minha alta vigilância que Jesus pediu, né? Orai e vigiais para não cairmos em tentação. E eu vou também contribuir para a não existência da propagação do mal. É um processo reeducativo que nós temos que promulgar em nós, que está em Jesus. Só faça o teu próximo que você queira para você. É um exercício de continuidade, é um exercício de vigilância permanente em nós. Só dessa maneira é que nós vamos mudar isso. O computador, o celular, tudo isso são instrumentos que veio para o nosso conforto e para o nosso bem. Nós é que transformamos eles em instrumentos do mal. E adquirir o hábito, né? Como o César comentou, recebi uma notícia que é lixo, que é droga, ou seja, algum traficante de droga está me passando aquela notícia, porque traficar droga é ser, né? Traficar notícia ruim é ser traficante de droga. Então, é jogar fora. E quando vem de uma pessoa conhecida, geralmente eu digo, olha, antes de você distribuir esse tipo de notícia, verifica a validade, verifica a utilidade, para que você está pegando isso e repassando para frente? Qual que é o teu objetivo? O que você ganha com isso? E dessa forma, tentando, dentro do possível, né, dentro das pessoas conhecidas, quem sabe despertar em alguém a curiosidade de prestar mais atenção e convidando, inclusive, para este irmão ler o Evangelho, ler sobre a indulgência, que está precisando frear esse tipo de comportamento. Aliás, isso é tão antigo que um amigo chegou para Sócrates e falou, Sócrates, eu preciso falar algo que estão falando de você. Sócrates falou, espera um pouquinho. Você sabe se é verdade? Não sei. Vai produzir o bem para alguém? Não. Vai trazer o bem para o meio? Não. Então não interessa para ninguém. Ou seja, 2.600 anos atrás. Exatamente, né? Isso aí. Tem mais participações pelo WhatsApp. Esta veio lá de Serra Talhada, em Pernambuco. É o Dinaldo. Ele diz, agradeço por essa oportunidade de poder assistir esse programa que me traz muitos esclarecimentos. Nós é que agradecemos a sua participação e seu carinho, viu? A Soraya de Minas Gerais, também pelo WhatsApp, dizendo assim, boa tarde, amigos. É correto afirmar que somos compatíveis com tudo que estamos vivendo, seja dificuldades ou inclusive com o lugar onde moramos? Soraya de Minas Gerais. Amiga Soraya, tudo no universo funciona pela lei de afinidade. E pelo que nós conhecemos da doutrina espírita e conhecemos das leis que regem o nosso processo de evolução, como a lei de causa e efeito, chamada de lei de ação e reação. Agora há pouco nós falamos de Jesus, ninguém irá vivenciar o que lhe é necessário, né? A cada um segundo as suas obras. Então significa sim que nós reencarnamos, estamos no local, no meio social, na família, na cor de pele, na condição social, que nós necessitamos dentro do processo das provas e expiações do nosso reajuste e também para o nosso processo de evolução. É lógico que eu posso mudar os meus comportamentos e me mudar nesse meio, lógico que eu preciso e devo sempre estar buscando mudar para melhor. Mas, como as leis divinas são justas e perfeitas nas suas manifestações, ninguém reencarnou no lugar errado, na condição errada, da maneira errada. Reencarnamos como precisamos, que é necessário para o nosso processo de evolução, mas também para o nosso processo de reeducação comportamental. E muitas vezes, né, não só para algumas situações difíceis, muitas vezes também para evitar que cometamos novos erros. Então, muitas vezes eu venho numa limitação física, numa limitação mental, para que, através dessa parada, nesta encarnação, eu pare de me comprometer, eu pare de agravar os meus débitos, eu pare de comprometer quem está à minha volta, eu pare de agredir, para assim entrar numa nova jornada de começar a reparar tudo aquilo que foi feito. Então, o que eu tenho que fazer? Como o César mesmo comentou, muito bem comentado, trabalhar para fazer o bem. Eu estou no meio onde todos me odeiam, tudo bem, mas eu não tenho que odiar ninguém, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar. Com isso eu vou superando desafios e um belo dia, através dos meus exemplos, alguém vai prestar atenção e vai começar também a falar, puxa, vale a pena fazer, como o João, como a Maria, como o Antônio estão fazendo. Aliás, Jesus deixou bem claro, né? Se teu olho é motivo de escândalo, preferível que tu vá para a vida sem ele. Se a tua mão, teu pé... Eu começo todos os meus dias com o Evangelho. Quando eu abri o Evangelho hoje, caiu lá sobre a cura de Arles em Vianney, né? Que estavam pedindo para ele curar a cegueira de uma jovem, né? Sim. E ele fala exatamente sobre esse tipo de questão. Sim.
Eu quero agradecer aqui ao Paulo, ao César, o Paulo lá onde ele estiver, mandou muita energia. E vibremos gente. por ele, porque ele está precisando de bastante precisando energia, de que ele está numa Está ligado em nós, né? Ele Nosso tá carinho numa para peleja você. hoje dura, ele está numa peleja dura. É isso aí, mas a energia dele do bem chegou até aqui. Marcos, obrigada, César. Pronto, atendimento terminando. Já? Já, né? Tão rápido assim? Sempre rápido demais, né? Caro ouvinte, caro internauta, Guilmar, César, todo o pessoal da técnica, como sempre, um prazer estar aqui. Agradecendo aos espíritos amigos que nos inspiram também para sermos claros e objetivos. Até semana que vem, uma ótima semana a todos. Muita paz. Guilmar, muito obrigado. Os caros internautas, telespectadores, ouvintes, obrigado por nós estarmos juntos. Uma recomendação: Jesus ensinou-nos a orar, para que diariamente eu comece o meu dia com a prece, pois sempre que eu me conecto a Deus, o amor de Deus me renove e fortalece para que eu possa viver o dia. Façamos isso sempre. Olha, eu quero avisar ou comunicar aqui o pessoal do Face, do WhatsApp, ficaram algumas questões aqui, eu copiei, colei, mandei para eles por e-mail, na próxima